A gente que na sexta-feira, quando se despediu aqui, a gente trazia a informação de que a análise das medidas restritivas contra Jair Bolsonaro iriam para o plenário, já tem maioria para acompanhar o voto de Alexandre de Moraes, ou seja, continuar com as medidas restritivas contra Jair Bolsonaro. Falta apenas o voto de Luiz Fux. E, claro, isso não vai mudar a decisão, mas é um voto que é aguardado, né, Josias? Eu queria que você explicasse um pouquinho por quê. Porque eu acho importante isso, né? O que significa um voto, se ele vier contrário a essas medidas restritivas ou com alguma diferenciação do que os outros votos vieram. Como é que você vê o andamento desse julgamento e o final hoje lá no Supremo Tribunal Federal? Como a gente tinha previsto, Fabíola, na sexta-feira, a decisão da primeira turma veio muito rapidamente, né? E agora, nesse momento, do ponto de vista prático, a posição do ministro Luiz Fux em relação às medidas cautelares que foram impostas ao Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes é inócua. Então, do ponto de vista prático, a posição do Fux é absolutamente inócua. O Moraes submeteu a sua decisão ao aval da primeira turma do Supremo ao meio-dia de sexta-feira. Uma hora depois, já tinha recebido o aval da maioria. Num colegiado de 5 votos, 3 endossaram o despacho do Alexandre de Moraes. A Carmen Lúcia, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Falta o Fux. Imaginou-se que o Luiz Fux divulgaria a sua posição no final de semana. Não fez isso. Hoje é o último dia. A essa altura, a unanimidade da primeira turma é mero detalhe. Soube-se no final de semana que a Casa Branca cassou o visto de entrada do Alexandre de Moraes e de outros 7 ministros do Supremo nos Estados Unidos. Foram poupados dessa retaliação apenas os 2 ministros que foram indicados pelo Bolsonaro ao Supremo, o André Mendonça e o Nunes Marques, e também o Luiz Fux. Hoje não há muita dúvida, Fabíola, de que a parceria entre a família Bolsonaro e o Donald Trump tem um objetivo claro. O que se deseja é sequestrar a economia brasileira com uma sanção tarifária para que o Supremo Tribunal Federal pague o resgate por meio do arquivamento do processo contra o Bolsonaro na trama golpista. Esse é o preço que a Casa Branca cobra do Supremo e, na prática, do Brasil. Há uma clara ameaça à soberania do país, à independência do judiciário, a essa noção de que judiciário e executivo, também o legislativo, são poderes independentes no Brasil, como convém a toda democracia. Agora, com o seu voto, o Luiz Fux vai informar não apenas se houve ou não unanimidade na primeira turma, mas ele vai informar de que forma deseja frequentar esse enredo do enfrentamento da ameaça que o Trump impôs ao Brasil. Se ele deseja frequentar esse enredo de pé ou agachado. Votando com os demais ministros da primeira turma, o Luiz Fux permanece de pé nesse enredo. Se ele vem com uma posição diferente, Fabíola, aí ele corre o risco de descer ao verbete da enciclopédia neste episódio agachado, o que não conviria a um ministro do Supremo, né? Porque não há muita dúvida sobre o que está em jogo no julgamento da primeira turma. Só para lembrar, né, a primeira turma do Supremo, ela encerra esse julgamento virtual, ele encerra às 11 horas e 59 minutos, né, ele tem até às 11h59 para fazer o seu voto e analisar as decisões que foram tomadas por Alexandre de Moraes. Na sexta-feira, teve a maioria dos votos, né, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, votaram a favor das medidas e falta esse voto, então, de Luiz Fux. Entre as medidas, Bolsonaro em casa, sem poder sair aos finais de semana, como aconteceu nesse primeiro final de semana. Foi o primeiro final de semana de Bolsonaro em casa, sem poder sair. Bolsonaro com tornozeleira eletrônica. Ele está com essa tornozeleira, ou seja, está sendo monitorado neste momento pela Justiça Brasileira 24 horas por dia
proibido de utilizar redes sociais, não pode postar nada nas redes sociais e também não pode falar com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e outros investigados também nesse inquérito. E ele, durante a semana, ele pode sair, mas ele tem que voltar para casa às 7 horas da noite, justamente para cumprir uma das medidas restritivas. Ele tem que permanecer na residência dele entre as 7 horas da noite e as 6 horas da manhã. Né? Isso é a determinação, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. Ele, nesse final de semana, né, Josias, ele recebeu pessoas, ele conversou com pessoas justamente para tentar fazer essa negociação. E hoje promete, inclusive, ir lá no Congresso. Tem que cumprir as medidas restritivas, mas no que ele pode, ele vai tentar se articular. Essa articulação ainda pode dar algum resultado para ele, Josias? Ele está, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que falou com o Bolsonaro no final de semana e ele está muito agoniado, foi a expressão que o interlocutor do Bolsonaro utilizou, para se manter relevante no cenário. Né? Obviamente, houve uma antecipação de uma realidade que o Bolsonaro viveria quando houvesse contra ele uma ordem de prisão, e a prisão domiciliar, que na prática vigora a partir dessa reclusão noturna e nos finais de semana no seu domicílio, o monitoramento com uma tornozeleira, de certo modo, o Bolsonaro passou a viver antecipadamente uma realidade muito parecida com a que ele viverá quando for condenado, efetivamente condenado e recolhido à cadeia. Então ele faz um esforço para se manter relevante. E abriu-se, Fabiola, com essa realidade pós-tornozeleira, alargou-se, na verdade, o fosso que separa a conveniência do Bolsonaro e o desejo político do Centrão, que se empenha para antecipar o apoio do Bolsonaro à candidatura do Tarcísio de Freitas à presidência da República. Então, esses dois grupos, eles como que cultivam noções diferentes de tempo. O Bolsonaro avalia que o erro está em antecipar providências antes da hora e o Centrão tem a percepção de que pode estar havendo, da parte do Bolsonaro, a perda de uma oportunidade. Seria, no ponto de vista do Centrão, a hora de o Bolsonaro declarar o seu voto ao Tarcísio de Freitas, deflagrar esse plano B. Em troca, ele obteria lá na frente, em caso de êxito do Tarcísio de Freitas, um perdão, que o retiraria, que abriria a tranca da sua cela, né? Mas ele não está muito disposto a fazer isso. Aliás, quem conversou com o Bolsonaro não sabe nem mesmo se ele vai fazer o que o Centrão deseja, apoiar o Tarcísio de Freitas. Ele desconversa, insinua que ainda não desistiu de dar o seu apoio a uma alternativa familiar, já não fala em Eduardo Bolsonaro, em Michele, não menciona nomes, mas tem-se a impressão de que ele pode evoluir para o lançamento de uma candidatura do Flávio Bolsonaro, que de todos é o menos chamuscado nessa encrenca toda. Então, o Bolsonaro ele ecoa algo que ele já disse lá atrás, uma tese segundo a qual, se ele antecipa o apoio ao Tarcísio de Freitas, ou se ele esclarece que plano B pretende adotar, ele já não vai ser mais procurado por ninguém. Seria o que ele chama de morte política. Então, ele vai ao Congresso hoje, deseja ser visto, deseja mostrar que não está morto politicamente. Agora, quem está organizando isso, essa aparição do Bolsonaro, é o PL, o partido dele, e o Partido Novo. Não há digitais do Centrão, do PP, do União Brasil, nessa movimentação que ocorrerá no Congresso hoje. Esses outros partidos, eles estão mais interessados em empurrar o Bolsonaro para uma definição que ele cuida de retardar.
Quem está, Fabiola, mais próximo da cadeia tem uma noção diferente do tempo, né? Um minuto, o tempo de duração de um minuto para quem está prestes a ficar atrás das grades é um, para quem está do outro lado das grades é outro, né? Então essa percepção de tempo é hoje a principal distinção entre o Bolsonaro e esse centrão que advoga o apoio dele ao Tarcísio de Freitas.